Continuando nos parâmetros curriculares nacionais, no documento sobre pluralidade cultural e orientação sexual. Caracterização do tema. A pluralidade cultural existente no Brasil é fruto de um longo processo histórico de interação entre aspectos políticos e econômicos, no plano nacional e internacional. Este processo apresenta-se como uma construção cultural brasileira altamente complexa, historicamente definida e redefinida, continuamente em termos nacionais, apresentando características regionais e locais. Coexistem aqui culturas singulares ligadas a identidades de origem de diferentes grupos étnicos e culturais. Essa composição cultural tem se caracterizado por plasticidade e permeabilidade, incorporando em seu cotidiano a criação e recriação das culturas de todos esses povos, sem diluí-las, ao mesmo tempo que permite seu entrelaçamento. Nesse entrelaçamento de influências recíprocas, configura-se a permanente elaboração e redefinição da identidade nacional em sua complexidade. Convivem hoje no território nacional cerca de 206 etnias indígenas, guardando cada uma delas identidade própria, representando em si riquíssima diversidade sociocultural, além de uma imensa população formada pelos descendentes dos povos africanos e um grupo igualmente numeroso de imigrantes e descendentes de povos originários de diferentes continentes, de diferentes tradições culturais e de diferentes religiões. A própria dificuldade de categorização dos grupos que vieram para o Brasil, formando sua população, é indicativo da diversidade. Mesmo para a elaboração de um simples rol, é difícil escolher ou priorizar certo recorte, seja continental ou regional, nacional, religioso, cultural, linguístico, racial, étnico, portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, italianos, alemães, poloneses, húngaros, lituanos, egípcios, sírios, libaneses, armênios, indianos, japoneses, chineses, coreanos, ciganos, latino-americanos, católicos, evangélicos, batistas, budistas, judeus, muçulmanos, tradições africanas, situam-se, entre outras, inumeráveis categorias de identificação. Além disso, o mesmo indivíduo pode vincular-se a diferentes grupos ao mesmo tempo, reportando-se a cada um deles com igual sentido de pertinência. Quando se trata de falar de situação atual da população, eventuais caracterizações são ainda mais difíceis, tal a circulação que existe entre tradições e culturas. Do ponto de vista individual, sem falar de aproximação espontâneas e voluntárias entre grupos, com fins associativos, de cooperação para fins comuns ou diálogo, com vistas ao entendimento. A diversidade marca a vida social brasileira. Encontram-se diferentes características regionais, diferentes manifestações de cosmologias que ordenam de maneiras diferenciadas a apreensão do mundo, formas diversas de organização social nos diferentes grupos e regiões, multiplicidade de modos de relação com a natureza, de vivência do sagrado e de sua relação com o profano. O campo e a cidade propiciam às suas populações vivências e respostas culturais muito diferenciadas
que implicam ritmos de vida, ensinamentos de valores e formas de solidariedade distintas. Os processos migratórios colocam em contato grupos sociais com diferenças de fala, de costumes, de valores, de projeto de vida. Frequentemente, porém, esse processo complexo presente na vida brasileira é ignorado e ou descaracterizado, particularmente em processos de indústria de bens culturais. Também na escola, onde essa diversidade está presente diretamente naqueles que constituem a comunidade escolar, essa presença tem sido ignorada, silenciada ou minimizada. São múltiplas as origens da omissão com relação à pluralidade cultural. O nacionalismo exacerbado que se registrou em períodos autoritários em diferentes momentos da história também valeu-se de ação homogeneizadora, em que a escola desempenhou um papel decisivo. Na década de 30, quando a política oficial buscou assimilar a população imigrada de diferentes origens, documentos de autoridades educacionais explicitavam grande preocupação com a nacionalização do filho do imigrante, assim como um racismo difuso, porém indiscutível. A história dos índios não registra uma data única para sentir os efeitos de ações homogeneizadoras. Desde a colonização, têm sido vistos como grupos que deveriam se aculturar ou, então, permanecerem na condição de completa tutela por parte do Estado. As ações oficiais foram acompanhadas de dois tipos básicos de interpretação do Brasil: manifestos em atitudes sociais que os veicularam com insistência, uma expectativa de homogeneidade cultural, enquanto se propagava o mito da democracia racial brasileira. Essas interpretações conduziram a atitudes de dissimulação do quadro de fato existente, um racismo difuso, porém efetivo, com repercussões diretas na vida cotidiana da população discriminada. Disseminou-se, por um lado, uma ideia de um Brasil sem diferenças, formado originalmente pelas três raças, o índio, o branco e o negro, que se dissolveram, dando origem ao brasileiro. Tal mito social também foi veiculado na escola e nos livros didáticos, procurando às vezes neutralizar as diferenças culturais, às vezes subordinar uma cultura a outra. Divulgou-se, então, uma concepção de cultura uniforme, depreciando as diversas contribuições que compuseram e compõem a identidade nacional. Por outro lado, a perspectiva de um Brasil de braços abertos compôs-se no mito da democracia racial, segundo o qual, mesmo aqueles que não tivessem integrado diretamente o processo de miscigenação seriam igualmente aceitos e valorizados. Assim, discriminações praticadas com base em diferenças ficam ocultas sob o manto de uma igualdade que não se efetiva. O acobertamento de práticas discriminatórias empurrou para uma zona de sombra a vivência do sofrimento e da exclusão na sociedade em geral. Essas influências marcaram profundamente a história da escola no Brasil, consolidando mentalidades e atitudes das quais, frequentemente, o educador não se dá conta que, em seu cotidiano, encontram-se manifestações discriminatórias entre alunos, educadores e funcionários administrativos. Esse quadro é particularmente perverso pelo que significa de desrespeito aos alunos na situação direta de sala de aula.
Tais atitudes indicam também a formação de expectativas em relação ao desempenho do aluno. Em princípio, espera-se que a criança e o adolescente possam se enquadrar com justeza no padrão aluno médio, abstração muito invocada em documentos oficiais relativos à reforma de ensino de primeiro e segundo graus, hoje ensino fundamental e ensino médio, e disseminada nos cursos de formação de professores nas décadas de 70 e 80, com parte dos conhecimentos da proposta educacional então em vigor. Essa expectativa é alterada diante de cada aluno que apresente algum aspecto identificável como diferente do padrão. Estudos têm demonstrado alto grau de correlação entre a expectativa dos professores e o desempenho dos alunos. Isto é, a expectativa frequentemente determina a atitude do professor para com o aluno e deste para com o desenvolvimento de seu processo escolar, apresentando-se assim como profecia autorrealizadora. É bastante comum que, em relação ao aluno proveniente das camadas economicamente menos favorecidas, se desenvolva uma expectativa de desempenho baixo. Também a criança e o adolescente provenientes de grupos étnicos socialmente discriminados recebem o mesmo tipo de tratamento. A desigualdade traduzida na situação de pobreza, seja a favelização em áreas urbanas, seja o filho de trabalhadores rurais em condições precárias, seja ainda a dificuldade de adaptação do filho do migrante, lamentavelmente tem sido um estigma para muitas crianças na escola. Desenvolveu-se uma forte expectativa de um comportamento de tipo urbano, como sendo o único requerido e aceito pela situação escolar, enquanto políticas educacionais registraram a falta de atenção às diversidades regionais, às características de grupos tradicionais, como caiçaras, sertanejos, caboclos, pantaneiros, povos da floresta e populações ribeirinhas. Algumas doutrinas pedagógicas concorreram para acentuar atitudes equivocadas por parte de educadores na escola. Teorias que afirmam a carência cultural, ainda que rejeitadas atualmente, deixaram marcas na prática pedagógica, traduzidas pela explicação do fracasso escolar, única e exclusivamente pela falta de condições dos alunos. O simplismo dessa abordagem esconde, na prática, a desvalorização dos alunos e os preconceitos sobre suas capacidades e de seus grupos de origem. A atitude de baixa expectativa com relação a certas camadas da população acaba por atingir, por certo tipo de contágio de estigma, professores e escolas que atendem a essa clientela. Por ocasião do processo de ampliação das oportunidades educacionais, sobretudo a partir da década de 70, tornou-se comum certa argumentação que vinculava indevidamente a expansão quantitativa a um rebaixamento inevitável da qualidade do ensino. Associava-se, assim, a queda da qualidade ao acesso das camadas populares a uma escola que fora, até então, explicitamente seletiva. Portanto, é fato que a escola se encontra marcada por práticas cultural e historicamente arraigadas, bem como por teorias que deslocaram a responsabilidade da escola para o aluno, além de currículos e formação de professores insuficientes. Entre outras medidas estruturais, o estabelecimento de condições que revertam esse processo inclui, necessariamente, o reconhecimento e valorização de características específicas e singulares de regiões, etnias, escolas, professores e alunos. No próximo vídeo, dando continuidade à gravação aqui
dos parâmetros curriculares nacionais, no que diz respeito à pluralidade, no que diz respeito à pluralidade cultural e à orientação sexual. No próximo vídeo, nós iremos ler as contribuições para o estudo da pluralidade cultural no âmbito da escola. E também iremos ler a parte dos fundamentos éticos a respeito deste assunto e também os conhecimentos jurídicos, os conhecimentos históricos e geográficos, os conhecimentos sociológicos, conhecimentos antropológicos, e ainda temos linguagem e representações, conhecimentos populacionais, conhecimentos psicológicos e pedagógicos. Esta parte, então, é dividida nesses textos, né, que eu acabei de falar o título aqui. Tá? Então, próximo vídeo, contribuições para o estudo da pluralidade cultural no âmbito da escola. Até!